Clóvis e aí a música é papo Mas sou eu Pernambuco, vou montar das cavalo. Apertei aqui já, tá rolando. Fala rapaziada, aqui é Contramestre Gavião e eu tô mais uma vez aqui tendo a honra de poder estar entrevistando aqui um mestre muito respeitado, um mestre que sua trajetória particularmente me comove muito e tô tendo a honra de poder ter recebê-lo aqui, o mestre Divino, né? Divino, é um prazer estar conversando com o senhor, Prazer. estar podendo escutar o seu lado da sua vida capoeirística dentro da capoeira. Eu gostaria de saber, mestre, quem é o mestre Divino? Boa noite, gente. Salve capoeira. O mestre Divino se chama Amós Luiz de França. Eu comecei capoeira mais ou menos 83, 84, nas rodas do Parque da Jaqueira, com o Gilmar. Depois viajei para o interior, fui para Pau d'Alho. Aí conheci um rapaz perto de casa chamado Chocolate, que é falecido, né? E tive contato com ele no mundo da capoeira. Foi um dos meus primeiros professores. O senhor tinha mais ou menos quantos anos nessa época? Poxa vida, devia ter uns 15. 15 anos? Devia ter uns O 15 senhor anos. viajou para Pau d'Alho, conheceu o O Chocolate. Chocolate e teve minhas primeiras aulas de capoeira. Com o Gilmar não era aula de capoeira, com o Gilmar era roda. Era roda. Né? Eu vi as rodas ali do Parque da Jaqueira e tal, e comecei a chegar junto. Né? Aí com o Chocolate eu participei alguns anos com ele e com os meninos lá que tinha por lá. E depois fui trabalhar com um assistente social, né? Que eu me esqueço um pouco o nome dela. Certo. Aí ela conhecia o Mestre Meia-Noite, e aí eu comecei a treinar com o Mestre Meia-Noite. O Mestre Meia-Noite foi que me deu o apelido de Divino, né? Aí a gente treinou acho que uns 8 meses ou um ano com Meia-Noite, depois Meia-Noite se afastou, aí foi no tempo que o Mestre Cabeça de Ferro apareceu. Apareceu lá em Pau d'Alho mesmo. Lá em Pau d'Alho. E foi apadrinhando a gente, e a gente começou a treinar com o Mestre Cabeça de Ferro, né? Aí eu já estava como professor dos meninos, que era aluno do Chocolate. O senhor pegou essa graduação de professor com Peguei Chocolate mesmo não, ou já Chocolate com Cabeça não de Ferro? Chocolate deu graduação nenhuma não. Já com Cabeça de Meia-noite. Ah, com meia-noite. Não, meia-noite deu corda de agave, gente. Certo. Essas cordas de cacimba. Certo. Meia-noite deu aquela corda, gente. Cabeça de Ferro foi quem deu as primeiras cordas a gente, né? Como eu já dava aula aos meninos e Cabeça de Ferro ia graduar todo mundo, eu não podia pegar a mesma corda que os meninos, né? Aí Cabeça de Ferro deu azul aos meninos e me deu a marrom. Né? Esse meado dos anos 80, final dos anos 80 já, né? Já. Né? Eu comecei a dar aula aos meninos em 86. Comecei a dar aula de capoeira em 86. Mas aí o senhor começou a treinar com o mestre Cabeça de Ferro, do grupo Raízes. Era o Raízes grupo de Raízes Cabeça ainda? de Ferro. Certo. Diga aí um pouco aí da sua trajetória aí com o mestre Cabeça de Ferro aí. Pronto, a trajetória é essa. Conheci Cabeça de Ferro nesse meio tempo, depois que Meia-Noite foi embora, né? E Cabeça de Ferro começou a chegar lá e conversar com a gente, coisa e tal, lá vai. E foi levando a gente pra Carpina. Pronto, e eu comecei a treinar com ele. Treinei com Cabeça de Ferro mais de 10 anos, né? Treinei com Cabeça de Ferro mais de 10 anos. Treinei com Cabeça de Ferro até o mestre falecer, né? Até o mestre ser assassinado. Aí depois disso, depois que o mestre foi assassinado, o mestre Caretinha ficou no grupo, assim, ficou tomando conta do Raízes e do grupo dele, né? Só que ele não tinha condições de ficar com os dois, né? Entendi. Aí esqueceu o Raízes e ficou um dele. E vários alunos de Cabeça de Ferro começaram a treinar com ele, inclusive eu. E os tempos foi passando. O senhor pegou sua corda de contramestre com ele também? Com o mestre Cabeça de Ferro? Não. A corda de contramestre eu já peguei com o Pavão. O senhor já pegou já com o Pavão, que já era mestre do grupo Raízes, Do grupo né? Raízes. Certo. Do grupo Raízes. Né? Qual foi a época, mais ou menos? Que eu peguei? Já essa de contramestre? Contramestre, puxa vida. Já foi meados de 90 já, né? Por aí? Poxa vida.
Não lembro. E daí, consequentemente, o senhor foi formado, foi reconhecido mestre com o mestre Pavão. Com o mestre Pavão. Peguei contramestre com ele. Né? Porque quando eu passei os anos sem fazer capoeira, aí meu aluno... Devido a quê, mestre? O senhor passou sem treinar? Assim, porque eu arrumo trabalhos, geralmente os trabalhos que eu arrumo, eu sempre trabalho de domingo a domingo, né? Certo. A maioria dos trabalhos. Nessa época, eu estava queimando forno de cerâmica, queimando tijolo. E o meu trabalho era de domingo a domingo. Não tinha tempo, né? Não tinha tempo. Como agora mesmo eu não tô tendo tempo de ir para Carpina. E sempre que eu ia para as rodas da Sojucarp, Deu 5. tinha novidades, né? Tinha novidades, tinha fofoca. Eu sou um cara que eu não gosto de fofoca. Quando eu começo a ver essas picuinhas, eu procuro me afastar. O senhor ficou em Carpina junto com o mestre Pavão, qual foi o ano? Até que ano? Eu ainda estou com ele. O senhor ficou lá em Carpina, o senhor Lá em veio morar Carpina aqui em até o ano Recife, passado. o senhor morava lá, né? O senhor veio para cá, para Recife, qual foi o ano? Até o ano passado. E daí o senhor se desmembrou, se distanciou do grupo, né? Do mestre Pavão, está morando aqui e está levando o nome da bandeira do Raízes. até hoje. Do Raízes. Porque Aqui quando em ele, Recife. porque quando ele me formou, eu tinha o meu grupo em Paudalho, tá certo? Certo. Aí quando ele me formou, eu disse a ele, mestre, eu vou para Recife, eu tenho meu grupo, o senhor tem contramestres aí, como tem o mestre Alexandre, que eu pedi para ficar lá no grupo, Entendi. né? E vim embora. Por quê? Porque se eu ficasse em Carpina como mestre, eu ia ficar bom ali. Certo. E eu não queria isso. A capoeira é grande. Expandir mais, né? A capoeira é grande. É o que está fazendo agora, eu né? queria ter os meus conhecimentos, né? E a minha intenção nunca foi me afastar. Mesmo agora que ele resolveu me rebaixar, eu não tenho intenção de sair do Raízes. Certo. A minha intenção é divulgar o grupo. Em todas as rodas que eu vou, todos os lugares que eu vou, é divulgando o trabalho do Raízes, é divulgando o nome do mestre Pavão. É isso tá aí, certo? galera. É assim, Mais ou menos aí, estamos ouvindo aí um pouco da trajetória do mestre Divino. Vamos dar sequência aí. Music Lovers, yeah, your music and Mas pop sou eu, sou eu,